Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui com o João Pedro, ele que é graduando em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente aluno de Iniciação Científica pela Fundação Oswaldo Cruz. Olá, João, tudo bem? E aí, Thales, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, João, como é que costumava ser a sua rotina, ou no caso era, né, a sua rotina no laboratório em si? Eu conciliava a faculdade com o laboratório, conforme eu fui avançando na UERJ, né? Foi passando os períodos, eu fui abrindo cada vez mais tempo para o laboratório. É, Geralmente eu tinha tarefas, seguia com a rotina dos meus experimentos, né? Eu ia, não, antes da pandemia, eu ia umas 2, 3 vezes por semana. E eu fazia, tipo, tinha os experimentos no laboratório de bancada, né? Geralmente eu faço PCR, é, extração de RNA, essas coisas assim. E eu tinha a parte de rotina no setário, que eu ficava mais com a parte de fazer açúcar e, e fazer potes de gesso para os flibotomínios. Sim, e no caso, em relação, né, antigamente essa era a sua rotina, agora por conta dessa crise, né, deu uma travada. Então, eu gostaria de saber como é que você tem, no caso, se adaptado perante esse novo cenário. Com a pandemia, eu comecei a me concentrar mais no meu TCC, né, em escrever é, a- mais coisa pelo computador, meus experimentos pararam todos, né, é, e também processo seletivo para mestrado e também e ver, tipo, fazer curso, assistir palestra. Foi assim que eu me adaptei à nova rotina, né, esperando que uma hora a gente possa voltar para finalizar o que tem que fazer lá. Uhum, entendi. E agora fazer uma outra pergunta aqui um pouco diferente, porque geralmente quando a gente é um pouco mais novo, né, quando a gente é criança, a gente tem uma noção mais ou menos de que a gente quer ser quando crescer. Às vezes a gente fala que quer ser um astronauta, quer ser um jogador de futebol, etc. E eu gostaria de saber se você sempre teve essa noção de que você queria seguir essa carreira ou foi uma coisa que você adquiriu um pouco depois? Realmente, eu adquiri um pouco depois. Eu sempre gostei muito de biologia, né, temas relacionados à ciência, a animais, plantas. Gostava muito de comprar bichinhos de dinossauros, é, andar pelo mato, assim, mas, mas eu só fui perceber que eu poderia ser um cientista, que eu gostaria de ser um cientista, que isso era o melhor para mim no terceiro ano do ensino médio, quando eu estava para decidir qual era a especialização que eu ia fazer depois da prova da UERJ, prova específica, antes da prova específica da UERJ, que eu já tinha feito a, a prova a prova de marcar, né? A primeira processo seletivo, aí depois eu ia para o segundo. Aí foi ali que eu decidi, né? Que era o que eu queria. Antes eu queria outras coisas, mas aí naquele dia eu me convenci. Sim, entendi. E quais são os seus planos em relação assim a projetos futuros, né? Ou até mesmo atuais? Bom, no momento eu pretendo terminar meu TCC, né? Apresentar ele esse período. A UERJ vai começar um processo EAD, mas já está aberto, já está livre para poder para defesas, né? Vai ser uma defesa online e me concentrar no meu processo no projeto de mestrado, né? Em passar no processo seletivo e depois seguir com o meu projeto. Mas enquanto isso, tentar aprender o máximo possível dos temas relacionados a esse projeto. Sim, entendi. E como tem sido a sua experiência em relação ao laboratório, e o quanto que isso tem agregado a você, né? Foi uma coisa muito positiva, porque assim, a coisa muito aprendizado de como é a rotina de um cientista, né, de laboratório, né, vendo como é que o pessoal, as coisas que o pessoal estava se preocupando, o que eles faziam. Isso foi uma coisa muito boa para mim, porque quando você está só na faculdade, você tem contato com os professores, mas você não está vendo eles
assim, no processo de construção do trabalho deles. Eles estão trabalhando, né, claro, dando aula para você, que é uma coisa muito importante também, mas não é a mesma coisa você vê as coisas só na teoria. Os experimentos também, né, você acha que você sabe eles quando você está aprendendo nas suas aulas, né, ou numa aula prática, mas quando você está ali para fazer aquilo com o seu projeto, é um aprendizado totalmente diferente. Quando você está decidindo as coisas para o seu projeto, quando você tem uma coisa que é sua, uma coisa que é um resultado que nunca não tem em lugar nenhum, é um aprendizado muito grande. Então, eu acho que o laboratório foi muito importante para a minha formação como biólogo e também como um futuro pesquisador, né? Deu uma base muito boa, e ainda mais em termos de acolhimento de todo mundo ali. Sim. E no caso, você, na sua concepção de aluno, na sua visão de aluno, é, qual é a importância, no caso, da ciência e do cientista na sociedade, na sua visão? Eu acho que a ciência ela é muito importante na sociedade por conta da forma de conhecimento que ela produz, né? É um conhecimento que ele é universal. Ele se propõe uma metodologia que você testa essas coisas na natureza, o que você tem um debate entre as ideias, você tipo a ciência você tem quando você publica algum dado científico, aquele dado ali outras pessoas vão repetir, muitas pessoas vão criticar e nunca é uma verdade absoluta. Então a ciência é um conhecimento mais seguro da realidade. Ela não permite permite a mudança, ela permite a discussão de ideias, testar aquilo na natureza, sempre testar aquilo na natureza. É, e também porque esse conhecimento científico, essa questão de um novo conhecimento que é gerado, gera novas perguntas, que é uma verdade temporária, gerou vários avanços, né, que a gente vê hoje, que melhoraram muito a qualidade de vida do ser humano, tanto pela obtenção de novas tecnologias, né, quanto pelo entendimento maior entendimento da natureza. E o cientista, ele é o grande ator desse processo. Ele é o cara que ele é formado que tem todo aquele conhecimento, toda aquela base, né, para poder entender certos fenômenos na natureza, para poder fazer abordagem. Ele tem toda aquela carga de conhecimento. A primeira pessoa que você vai perguntar o que fazer em termos relacionados, principalmente à natureza em geral, né? E também ele é o cara que tá ali, pela formação dele, ele tem capacidade de olhar, fazer novas perguntas que são importantes para o avanço, né, da nossa sociedade. Novos tipos de pensamento, novos tipos de conhecimento que são muito importantes. Então, o cientista, para mim, ele é o grande ator desse processo científico todo. Sim, e pegando um gancho no que você falou, nessa importância, a gente vê, a gente passa por uma situação que as pessoas têm negado bastante a ciência e os cientistas, de um modo geral. Você conseguiria, no caso, expor o seu pensamento acerca disso e o que poderia fazer para trazer essa aproximação com o povo, com o público, no caso? Eu acho que uma pergunta complicada, né? Eu não sei direito qual é a causa do negacionismo, né, científico que existe hoje, né? Dá para ver que existem certas coisas que estão relacionadas a esse fenômeno, mas eu acho que a gente ainda não sabe tudo sobre o porquê dele. A gente precisa dialogar mais sobre isso. Mas ele tem muito a ver com inicialmente a distância do meio científico com o povo, né, com o processo científico. Ele sempre foi muito separado, tanto pelo acesso das pessoas àquilo ali, como também pela linguagem usada, né, uma linguagem muito difícil. E conforme a gente foi avançando no conhecimento científico, foi ficando cada vez mais distante a compreensão. E conforme você vai... E esse processo está relacionado ao fato do negacionismo, porque as pessoas elas foram cada vez mais tendo acesso a conhecimento, né, pela internet,
por outros meios, e elas tiveram um contato com essas ideias sem passar por um processo adequado de aprendizado do que é a ciência, como funciona, além delas não estarem separadas da comunidade que geralmente pensa ciência e tal. Além disso, também tem um processo que a ciência tem certas ideias que são muito contrárias das crenças comuns das pessoas, né? Que desafiam essas crenças. E são também conhecimentos que não são muito palatáveis às pessoas, entende? A ciência não vai pelo que mais agrada, a ideia da ciência prevalece não é a que mais agrada as pessoas. Ela não pode fazer isso. Ela vai pelo que as evidências estão mostrando. Então, as pessoas elas têm essa a própria opinião delas, elas têm um próprio meio que elas estão inseridas, né, as próprias crenças, e elas vão criando, né, ideias para poder suportar essas crenças. Então, existem vários coisas que espalham notícias que estão relacionadas à negação da ciência, entende? Que vão contra as ideias científicas bem estabelecidas. E as pessoas compram isso muito fácil, porque para você chegar até as ideias é um processo muito, muito longo, que essas pessoas muitas vezes não passaram. Ou porque realmente é uma coisa que vai contra o que realmente elas acreditam, então elas preferem acreditar naquela outra coisa, ou mesmo por outros motivos, né? Porque também tem a questão que nós ainda não... Acho que a gente está cada vez melhor, mas a gente ainda não compartilha muito bem nosso conhecimento científico. Acho que a gente, em questão de quantidade e também do modo como a gente faz isso, né? A gente faz isso, às vezes, não prestando atenção na realidade que aquelas pessoas vivem e nos problemas que ela pode ter ou não para entender aquilo ali, né? E também por conta da... Deixa eu lembrar aqui. Outra questão também em relação a isso, caraca, eu esqueci de ser ter muita informação, né? Na internet as pessoas não podem fazer sozinhas. Geralmente quando a gente está divulgando ciência, a gente divulga, são canais restritos, não quer dizer que essas pessoas vão acessar, geralmente elas acessam por jornal. Os jornais, muitas vezes, eles têm muita fake news, né? Eles são muito sensacionalistas na hora de divulgar. Então, os jornalistas também precisam de uma formação melhor na hora de divulgar ciência, porque no final, na ponta de estudo desse processo, quem vai espalhar a informação vai ser o jornalista, né? Uma informação de forma mais ampla. E... eu acho que eu não vou conseguir lembrar do terceiro ponto. Então, acho que já tá bom, né? Porque eu realmente não sei da onde... Assim, eu acho que, por mais que existam esse processo todo que está acontecendo da gente ter uma separação da sociedade com o meio de produção científica, das pessoas terem acesso a informações pela internet, de terem grupos que espalham informações pseudocientíficas. Eu acho que é muito difícil você determinar o porquê isso está acontecendo, como isso está acontecendo, entende? Acho que a gente precisa parar e olhar melhor para esse fenômeno e conversar um pouco mais com essas pessoas, entende? As pessoas comuns que dependem da ciência no final de tudo, mas assim diretamente na vida delas, elas estão mais importadas com outro, dão mais importância para outras coisas, entendeu? Para a família delas, para o emprego, essas coisas assim. Compreendi. Então, João, agora para finalizar a entrevista, primeiramente queria agradecer, né, por esses minutos, né, que você compartilhou, que você dedicou, né, parou para ser entrevistado, e queria abrir esse espaço para, no caso, você fazer algum agradecimento, tá? Pode ficar à vontade. Primeiramente agradeço você, Thaleson, por essa oportunidade, né? Muito ótimas perguntas que você fez, né? E esse projeto que você tem também eu acho que muito importante, que você já tinha falado para mim na última vez. Mas agradeço também meu laboratório, a LabFísica, a todo o pessoal de lá, né?
que me ajudou na minha iniciação científica. Acho que todo mundo teve uma contribuição para isso. O meu orientador, o Fernando, e o pessoal da UERJ também, meus amigos, que tiveram uma participação importante também na minha formação, né? Por ter me feito eu sobreviver a todas as coisas que aconteceram. Meus professores também, e da UERJ, né? Por ter me formado como o que eu essa pessoa, o que eu sou hoje, porque o que eu procurava eu consegui encontrar lá, né, em relação à minha formação. E meus pais também, e minha família em geral, né? É isso aí. Então, ok, João, muito obrigado e até a próxima. Obrigado você, cara. Valeu.